Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem me assiste. Eu tava devendo um vídeo para vocês de como concluir dissertações. Eu vou fazer ele agora. Claro que isso aqui, eu gostaria que vocês não tomassem esse vídeo simplesmente como, olha, são formas cristalizadas que não podem mudar de fazer. Não. Ao mesmo tempo que eu trago as fórmulas e questões específicas de partes de texto e conectivos que são importantes e que são utilizados por muitos autores que tiram nota 1000, existe a necessidade de autoria. Então, lembrando que vocês vão ter que trazer alguma coisa midiática ou uma música, ou uma história mitológica, ou uma história tradicional de um conto maravilhoso, ou um poema que vocês gostem que tenha relação com o tema, ou alguma série que trate disso na introdução. Seria muito necessário que na conclusão vocês retomassem isso para religar as coisas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, é necessário dizer que existem modelos de conclusões, antes de chegar naqueles outros slides. Eu posso fazer uma conclusão síntese ou uma conclusão proposta. A conclusão síntese, eu só retomo tudo o que eu disse e sintetizo. É literalmente um resumo. Mas vestibulares como o Enem, eles precisam que vocês intervenham no problema e proponham ações para que mude aquele quadro colocado no tema. Se você não fizer isso, você zera a competência 5, porque a competência 5 do Enem, só ela é a proposta de intervenção da qual a gente vai falar mais para frente. Bom, falando nisso, é necessário que, eu já disse várias vezes em vários vídeos do canal, que vocês precisam ligar os parágrafos entre si. Não dá para vocês criarem parágrafos como se eles fossem monoblocos. Eles não são desligados entre si, porque senão fica parecendo um Frankenstein o texto. O texto tem que ter coesão. O que é isso? Elementos que ligam o texto de modo a que ele seja interpretável e compreensível. Daí ter coerência. Esses elementos são elementos como, por exemplo, portanto, diante do exposto e assim, que normalmente começam conclusões. Por quê? Conclusões já são... Isso vem de conclusão lógica. Primeiro eu tenho uma premissa 2. A partir dessas duas premissas, eu chego logo a uma conclusão. O logo também pode ser utilizado. Uma das formas de eu utilizar nas dissertações é, por exemplo, portanto, são necessárias medidas para mitigar o problema. Diante do exposto, é mister pensar em soluções para o quadro anteriormente exposto. Eu repeti exposto aqui, mas anteriormente apresentado. Assim, infere-se, portanto, a necessidade de ações concretas para intervir no panorama problemático atual. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Lembrando, então, sempre tenho desse modo, assim, nesse sentido, logo. É necessário, é mistério, é imprescindível que, face razoável, que é fundamental, que, ou caberia a uma instituição fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não deve apresentar informações novas na conclusão que você não tenha citado nos parágrafos de desenvolvimento. A conclusão não é um parágrafo no qual você vai desenvolver alguma coisa a não ser a proposta de intervenção. Ela é uma retomada. Você precisa retomar a tese e desenvolver medidas para mudar aquilo que está aparecendo como um problema. Como eu falei para vocês, lembrem-se de relacionar, de costurar o texto de vocês, conectar as partes e trazer essa questão. Eu já disse para vocês, tem um vídeo aqui no canal de como relacionar questões midiáticas com redações. E relacionem esse mito, esse filme, tragam ele na conclusão. Uma das redações nota 1000 de um dos anos do Enem trazia o mito de Sísifo, começava por esse mito, que é o mito de um gigante que rolava a pedra, foi condenado a rolar a pedra para cima de um morro e essa pedra caía no final do dia e ele era eternamente condenado a ficar fazendo esse ciclo. Rolar, a pedra cair, rolar, a pedra cair. E o autor terminava esse texto falando, talvez assim os Sísifos brasileiros não terão mais que rolar pedras que sempre cairão ao final do dia. Então vejam, ele conectou muito bem o final com o começo, literalmente fez a costura do texto, do fim para o começo, ele ficou muito bem organizado. O que é uma proposta de intervenção? Tá bom, Iago, você está falando que a gente tem que colocar uma proposta de intervenção na conclusão, mas o que é isso? Ao pé da letra, você vai propor alguém que intervenha fazendo alguma coisa explícita. Só que, olha, questões que precisam aparecer. O agente, quem vai fazer o quê? A ação, essa pessoa vai fazer o quê? Com que objetivo?
por quais meios isso precisa estar explícito e detalhado, senão não conta ponto. Se eu simplesmente disser coisas como, é necessário tomar consciência, eu viraria para uma pessoa dessa e perguntaria, tá, tomar consciência por quais medidas? Se a sociedade já não tomou por si, como é que isso vai acontecer do nada? Aliás, não coloquem coisas como é necessário tomar consciência. Por meio de quais medidas práticas isso vai ser necessário? Se perguntas como essa ficarem no seu texto, tenha certeza que a dissertação vai ser descontada. Um exemplo para vocês. Tendo em vista a ausência de leis específicas e o aumento progressivo da discriminação do público, aqui eu mudaria para LGBTQIA+, né? Mas o autor deixou LGBT. Torna-se evidente a necessidade de medidas interventivas. Essa redação é sobre homofobia e como combatê-la. Aí o autor vem e cita explicitamente qual vai ser a ação. Qual vai ser a ação? A elaboração de campanhas governamentais, portanto, o agente que vai agir é o governo. Olha os meios veiculadas tanto na televisão, a televisão aparece como meio, quanto em propagandas de rua. O segundo meio em que o governo vai agir elaborando campanhas de conscientização da diversidade sexual é a televisão e a rua. E a reeducação da população brasileira em relação à tolerância e à aceitação desse público são exemplos de ações possíveis. Assim, a sensação de impunidade, qual é a consequência dessas ações? A sensação de impunidade e medo irá se desfazer entre pessoas, independente de sua orientação sexual. Então aqui eu tenho o agente, o que ele vai fazer, de que maneira, por quais meios e qual vai ser a consequência. É isso que tem que ser detalhado. Nunca deixe nada explícito. Alguém deve fazer tal coisa ou as pessoas devem tomar consciência, devem tomar ciência. Como isso vai ser feito? A família vai fazer alguma coisa? A escola? A polícia? Uma secretaria específica de segurança pública? Um ministério específico? Um ministério do meio ambiente? Um ministério da família? Um ministério da agricultura? Um órgão específico? Uma associação? Uma ONG? Quem poderia fazer o quê? Tá? Um outro exemplo para vocês que eu retirei desse link que aparece aqui em roxo. Diante do que foi apresentado, a dependência das máquinas está em ascensão na sociedade e deve ser solucionada. Aqui, com esse diante do que foi apresentado, o autor conecta a conclusão com o que estava anteriormente exposto no texto acima. Isso é um elemento coesivo de ligação, de costura do texto. E aí ele coloca a tese de novo. A dependência das máquinas está em ascensão na sociedade e deve ser solucionada. Para isso, outro elemento coesivo. Para solucionar isso aqui, é necessário que, olha a formulinha que eu apresentei para vocês, o agente, as empresas, que façam o quê? Qual é a ação? Proporcionem momentos de descanso e interação entre os funcionários, como fonte estimuladora, e que o Ministério da Saúde, outro agente, promova o quê? Qual vai ser a nova ação? A conscientização social. Mas não é simplesmente conscientize por meio do quê? Olha os meios, através de campanhas nas escolas e nas mídias sobre a importância de convivência e prática das boas maneiras em modo offline, para o bem-estar físico e moral dos cidadãos. Então não é uma coisa implícita. Está tudo explicitado aqui. Esse esqueminha eu retirei da .ui.com, que é um site de redação inteligente, ele detalha muito bem o que fazer. Por exemplo, olha como em amarelo tem a retomada da tese, infere-se, portanto, a necessidade de combater o assédio sexual, esse era o tema, no esporte brasileiro. Desse modo, quem é o agente vai fazer o quê? Cabe ao Ministério do Esporte, esse é o agente, o que ele vai fazer? Que ação efetiva ele vai tomar? Criar campanhas de abrangência nacional. De que modo? Como forma de estímulo à denúncia desses crimes. De que modo? Por quais meios? Por meio de grandes emissoras abertas de televisão, visto que possuem amplo poder de disseminação informacional. Qual vai ser a consequência disso? Assim, com base na concepção iluminista, será possível adquirir a liberdade de poder praticar esporte sem medo de eventuais assédios sexuais. Bom, era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Lembrando que existem, só para resumir geralzão, 2 tipos de dissertação, a depender do vestibular, a dissertação síntese, e normalmente a dissertação proposta, que é cobrada do Enem, mesmo que não seja cobrada, eu aconselho que vocês façam, porque ela mostra autoria, mostra alguém que está propondo coisas para serem mudadas, e isso já é um indício de autoria que é muito valorizado nos textos. Era isso, um abraço, gente.